O Estudiantes não foi bem, jogou na quinta-feira com a ideia, Veloso, para domingo, o Corinthians contra o Flamengo. O Corinthians ainda com problemas para escalar o time, né? Já o Flamengo, a gente sabe o elenco que tem, né? Então, jogando em São Paulo... Não jogou bem não, Veloso. Mas não vai aguentar não, viu? Não, né? Mas Quem? o Flamengo né? tem opções, Não. né? O Flamengo tem boas opções aí para jogar contra o Corinthians. Vai ser um jogo muito duro pro Corinthians. O Corinthians tem que rezar, tem que jogar muito para não tomar uma goleada no domingo à noite. Você deve ter algum problema de criança. Não, tô falando hoje, ó. Tô falando hoje. Tô falando hoje. Maravilha, eu tô aqui. Hoje, sexta-feira, tô falando o seguinte. Olha lá. Aqui tem corintianos, alegres, sorridentes. Se cuide domingo para não tomar a goleada do Flamengo. Os gols que o Flamengo errou no Maracanã e errou ontem, o Corinthians vai tomar todos esses gols. Tá certo. Souza, qual a ideia do Flamengo lá na Libertadores que classificou e o Corinthians enfrentando a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena com 45 mil torcedores? Mesmo que o Flamengo fosse eliminado, o Corinthians tinha um jogo muito difícil. O Corinthians precisa de um resultado importante, porque perdeu para o lanterna da competição, um time que só ganhou um jogo dentro de casa. Então o Corinthians precisa fazer, e infelizmente o Corinthians tem uma parada muito dura, que é o Flamengo. Independente de quem joga, a gente sabe o elenco que o Flamengo tem. Para mim o Flamengo é favorito, mas do Corinthians a gente tem que esperar qualquer coisa, entendeu? Tá bom. Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU. Para você que ganha o título. Para mim vai dar Palmeiras e Flamengo na final, e as finais a gente já conhece, né? Da Palmeiras. Flamengo campeão. Tô em dúvida ainda, Neto. Cara, eu tava meio assim com o Flamengo, mas depois que eu vi ontem... 3-1 Flamengo. O Flamengo vai golear o Corinthians 3-0. 2-0 Flamengo. 4-1 Flamengo. Que aí, 1-1 primeiro tempo, segundo tempo é... Ô, Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. E Romero. São duas esperanças. 1-1. Goleado, tá? 1-1. Capelanes. Corintianos. 2-1 Mengo. Falou baixinho, né? Falou O meu baixinho. palpite será 2-0 também para o Flamengo. Eu gosto assim, ó. Porque quando vocês vêm torcendo pro Corinthians, dá um azar desgramado. E o Corinthians é isso aí. É o Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Ir mais, isso acho que ficou claro, né, em La Plata. E agora vem o Racing pela frente. Vamos dar uma olhada. Números das duas equipes nesta Conmebol Libertadores. A gente tem uma tela para a gente comparar. O aproveitamento do time argentino é superior, ó. Em 10 jogos, 7 vitórias, um empate, 2 derrotas. O Flamengo 6-2-2. Quer dizer, 73% de aproveitamento para o Racing, 66% para o Flamengo. O Racing marcou 8 gols a mais, ambos sofreram 5 gols. O Racing que não vem tão bem no campeonato argentino, mas vem fazendo história aí no continente, né? O Cruzeiro e o Botafogo, que o digam recentemente, mostra que é um time copeiro. Não vai ser fácil para o Flamengo, não, na semifinal. Não será fácil. E o Racing ganhou mais força ao eliminar nessa última fase um rival local, que é sempre mais complicado de se enfrentar por todas as circunstâncias de rivalidade, o enfrentamento. Com 2 vitórias. Com 2 vitórias. Ganhou fora e ganhou em casa. É um time bastante testado e aprovado em competições sul-americanas nos últimos anos. Joga com muita confiança. É um time inteligente no sentido de não se sentir... Sabe aquela coisa do peito estufado? Agora eu vou... Não, o Racing não tem isso. O Racing sabe como ele deve jogar para vencer. E ele sabe aquilo que ele não deve fazer também, ou não deve tentar fazer para não se colocar em situações mais difíceis. Agora, a campanha do Racing é melhor que a do Flamengo na Libertadores até agora, muito por causa do que o Flamengo não fez na competição nesse ano. O Racing vai decidir em casa, o Flamengo vai ter que viajar para a Argentina novamente para decidir uma eventual classificação para a final da Copa Libertadores, mas assim como o Estudiantes, o Racing é inferior tecnicamente ao Flamengo. O Racing é melhor que o Estudiantes, ambos são piores do que o Flamengo. A questão é se o Flamengo, de verdade, o Flamengo que nós conhecemos, o Flamengo que o Felipe Luiz quer ver em campo, por mais que ele diga que ontem a atuação não foi ruim, eu não concordo com ele. O que importa, obviamente, é a classificação numa situação como essa, mas o Flamengo pode, deve e eu acredito vai jogar mais nas semifinais da Libertadores. Bom, projetando ainda essa semifinal contra o Racing, daqui um mês, né? O jogo contra o Estudiantes no Maracanã mostra como é fundamental
fazer uma boa vantagem na ida quando se pode? Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flamengo ele aprendeu com os erros contra os Estudiantes e vai sim jogar muito mais contra o time do Racing? Será que o Flamengo vai jogar com mais ímpeto essa semifinal? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. É fundamental fechar o jogo em vantagem, né? Se é verdade que a gente não viu uma partida inteira com o Flamengo jogando como o Flamengo, a gente viu trechos. Um deles foi a primeira meia hora contra o Estudiantes na primeira partida no Maracanã, quando se deu a impressão ali, né, o Flamengo ofereceu essa impressão para todo mundo, que a classificação estaria resolvida, talvez com uma vitória até por 4-0. O Flamengo jogou para isso. Sim. Poderia ter sido esse o resultado. Fez 2 gols, não fez o terceiro, a situação começou a complicar, o Estudiantes é um time também experiente, orgulhoso da sua camisa, houve falha de arbitragem grotesca, o Estudiantes buscou um gol que tornou o segundo jogo dramático como nós vimos ontem. O Flamengo pode utilizar essa lição para, quem sabe, né, fechar uma grande atuação contra o Racing e encaminhar a vaga na final. A gente não podia acabar essa conversa aqui sem lembrar da arbitragem no jogo do Maracanã. Sim. Que foi lamentável. Tem outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar, Edu. O quê? A coragem do senhor Léo Pereira na cobrança de ontem. Ele simplesmente zerou as cobranças de pênalti. Não existe pênalti melhor do que o pênalti cobrado pelo Léo Pereira. Mas não existe pênalti mais arriscado ao mesmo tempo do que o pênalti cobrado pelo Léo Pereira. Chapéu pra ele, palmas. Ele faz assim, ó, foi mais ou menos. Realmente, falaram hoje que é gol Puskas de pênalti. Na hora que ele foi cumprimentar o Rossi depois de cobrar, você viu na cara dele como se ele estivesse comentando a própria cobrança, aquela expressão assim, nossa, é legal ver. É legal. Dá pra ver claramente que ele estava orgulhoso da cobrança que ele fez e é pra ficar mesmo. Voltamos com o Sport Center e a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado tem Fortaleza e Sport, Vasco e Cruzeiro, Juventude e Internacional, Atlético e Mirassol, surpreendente Mirassol. No G4, hein? No domingo, Grêmio e Vitória, o clássico vovô Fluminense e Botafogo, Bahia e Palmeiras, Bragantino e Santos. À noite, Corinthians e Flamengo na Zona Leste de São Paulo. Na segunda-feira, o último jogo, São Paulo e Ceará. E a gente segue falando da rodada dos líderes. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Briga muito quente pelo título do Brasileirão. A gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos aqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Já a gente fala dos torcedores VIPs, como bem define o André Kfouri, a visita ao CT corintiano. Mas eu queria perguntar para você, André, quem tem a vida mais complicada nesse final de semana, nesses confrontos, né? Bahia e Palmeiras, Vasco e Cruzeiro, Flamengo e Corinthians, claro, o foco nos líderes. Edu, eu sempre tenho dificuldade para dizer isso, a não ser, por exemplo, quando pensando em 2 times ali nas primeiras colocações, um tem um clássico com um rival da mesma cidade e o outro vai enfrentar o lanterna do campeonato no seu estádio. Qual jogo é mais difícil? Lógico, né, que o clássico é mais complicado, mas nessas circunstâncias dos 3 primeiros, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, a essa altura do campeonato, eu acho que as dificuldades elas são bem equilibradas. O Flamengo vem a São Paulo, normalmente ele tem vencido o Corinthians, independentemente de onde seja o jogo. O Corinthians vive um momento novamente de temperaturas mais altas, cobrança de torcedores muito especiais, como esses aí que nós vimos agora há pouco, e precisa dar uma resposta, precisa melhorar a sua classificação no campeonato para que ela não se torne perigosa. O Bahia também vem de uma atuação e um resultado ruins. São 4 derrotas seguidas do Bahia no Brasileirão. Né? Isso. O Bahia precisa também melhorar muito, porque o time que o Bahia tem não é compatível com essa sequência e espera-se um final de campeonato por parte do Bahia bem mais forte do que ele tem mostrado até agora. E o Cruzeiro, me parece, por iniciativa própria, pelas declarações do seu treinador, muito confortável nessa posição de não fazemos questão de buscar esse título. Quer dizer, não queremos ser enxergados como alguém que quer ser de qualquer forma campeão brasileiro. Ele definiu como outsider. Outsider. Na outra entrevista ele falou assim, somos um outsider nessa briga. E agora ele fala assim, estamos concentrados na vaga para a Libertadores. Isso é uma tática, né, de
minimizar a ansiedade, tentar passar para o torcedor também uma postura menos ansiosa em relação ao que o Cruzeiro pode fazer, porque isso também pode resultar em um pouco menos de pressão, mas é óbvio que o Cruzeiro está de olho no troféu. Isso é o que acontece em todos os clubes, porque o espírito competitivo sempre prevalece e quando você percebe que você tem condições, você automaticamente se enxerga como alguém que quer ser campeão. Tem que aproveitar, né, o sobrenome. Jardim está plantando esta ideia de ser um outsider. Fala, é claro que atrai demais a atenção Flamengo e Corinthians, esse jogo em São Paulo. E quem também falou aí a respeito dessa partida entre o Flamengo, né, e também aí tudo que aconteceu na semifinal entre Flamengo e Corinthians que vai acontecer nesse final de semana foi o pessoal do SBT Esportes Rio. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí a análise dele a respeito de tudo isso. Vamos dar uma olhadinha que tá bem legal. Eu duvido que ele olhe a escalação que ele colocou ontem e que na nossa cabeça é a melhor. Rapaz, eu acho que esse cara vai mexer no time, Veneno. Sim, eu também acho. Eu acho que esse cara vai mexer, sabe por quê? A gente falou do Léo Pereira e do Léo Ortiz, sendo que eles são dois jogadores da linha defensiva. O futebol é feito com 11 hoje. Com 11. Quando o Arrascaeta e o Pedro não conseguem fazer um combate lá na frente e a transição rápida do Estudiantes está toda hora acontecendo, isso é um problema do sistema defensivo lá na frente. Isso é um problema dos caras que estão marcando os caras que estão lá na frente. Porque o que me preocupou ontem no Flamengo era a quantidade de risco que sofreu porque fez uma transição defensiva ruim. Sabe quem vai entrar nesse time, Pedrosa? Eu já te adianto. Pulgar. Assim, eu sou fã do futebol do Jorginho e do Saúl. Mas o Pulgar tem algo que os dois não têm, embora nem seja o ponto forte do Pulgar. Sim. O Pulgar, ele sabe combater também. Faz melhor o jogo sujo. É isso, exatamente. O primeiro combate. Por isso que eu acho que ele vai entrar nesse time titular, porque ele consegue ter mais físico, algo que eu mencionei anteriormente. Muito mais que o Saúl e propriamente que o Jorginho. E quando a gente olha assim o desenvolvimento de um treinador jovem, que é o caso do Felipe Luiz, a gente sempre fala isso aqui. Ele tá desenvolvendo, né? Ele é um grande potencial, mas ele tá desenvolvendo. No início da temporada, o que ele fazia, o que ele falava, Pedro e Arrascaeta não jogam juntos. Sim. Ele levou essa máxima até que os dois começaram a jogar tão bem de forma individual, e aí eles obviamente dão up no coletivo, isso é óbvio, e que aí então agora pode, mas como ele começar a perceber, e ele já percebeu obviamente, esse traço que o Pedrosa trouxe de, e o dia que eles não estiverem os dois bem, acontece o que aconteceu. Ontem. Exatamente, acontece o que aconteceu. E qual foi o melhor jogo do Flamengo na Libertadores, Vene? Qual foi a melhor fase do Flamengo na Libertadores? Pra mim, o melhor jogo do Flamengo na Libertadores foi contra o Internacional lá. E o primeiro tempo no Maracanã, que foi um baile. Foi muito bom também. Quem começou o jogo? Bruno Henrique. Só que ontem ele entrou mal. Então, mas aí é diferente você começar e você entrar. E posso ser sincero sobre o Pedro e o Bruno Henrique? O que o Pedro fez ontem de bom é legal. É o que o Bruno Henrique faz. Lógico. O problema do Pedro foi na finalização, que é justamente o bom dele. Que é raro, né? Que é raro, e ele errou tudo ontem. Mas eu concordo contigo. Que vai chegar uma hora que o Bruno Henrique vai voltar. Entendeu? É isso. E ele vai voltar àquela máxima dele. Vamos botar na tela? Coloca na tela, sabe quem? Flávio Vinick com suco de televisão aberta, suco de SBT. Vai, Flavinho, tem torcedor dos 4 times. Agora o pau vai cantar. Boa tarde, Flávio Vinick. Boa tarde, Fernanda, Vene Pedrosa, boa tarde para todo mundo.